Um policial detém um homem idêntico ao seu filho falecido. Horas depois, ele vai ao túmulo para visitá-lo e fica sem palavras ao ver que Marcos dirigia lentamente por uma rua estreita e escura, mal iluminada pelos postes desgastados que piscavam intermitentemente. Suas mãos apertavam o volante, e seus olhos se moviam atentos de um lado para o outro, em busca de qualquer movimento suspeito. Desde que perderá seu filho, suas noites em patrulha tinham se tornado um ato mecânico, uma rotina com a qual tentava silenciar a dor e preencher o vazio que Samuel deixará em sua vida. De repente, ao longe, viu um carro estacionado à beira da calçada. Não era comum ver um veículo parado naquela parte do bairro, especialmente àquela hora da noite. Marcos franziu a testa, pegou seu rádio e, em voz baixa, notificou sua posição. Desligou as luzes e se aproximou em silêncio, guiado por seu instinto de policial. Ao olhar pela janela do veículo, viu um jovem que, para surpresa de Marcos, parecia dormir ou estar em um transe profundo. O rosto do rapaz estava parcialmente coberto pelo cabelo desgrenhado, mas algo em seus traços chamou a atenção de Marcos imediatamente. Aquele rosto era uma imagem que ele havia enterrado nas profundezas de sua memória, quase como um eco de uma vida que deixará para trás. Com voz firme e profissional, Marcos bateu no vidro do carro. "Jovem, baixe o vidro, por favor." O garoto se assustou, despertando com um sobressalto e olhando para Marcos com uma mistura de confusão e desorientação. Marcos tentou manter a compostura enquanto o rapaz esfregava os olhos, tentando focar a visão. "Você está bem?" perguntou Marcos, sentindo sua voz tremer levemente, traindo seu próprio nervosismo. "O que faz aqui a esta hora? Você tem algum documento de identificação?" O jovem assentiu, ainda desconcertado, e procurou a carteira no bolso. Quando estendeu a identificação para Marcos, ele pegou o cartão e leu o nome em voz baixa: Alejandro Fuentes. Sentiu o ar prender-se em sua garganta. A semelhança era esmagadora, além de qualquer coincidência. "Aconteceu algo?" perguntou o jovem com voz suave, olhando-o com cautela. Marcos, sem desviar o olhar, engoliu em seco. "Não, é só, você mora aqui perto." Alejandro balançou a cabeça. "Não, estava de passagem. Me senti cansado e pensei em parar um pouco. Desculpe se causei algum incômodo." As palavras pareciam sinceras, mas Marcos não conseguia afastar a sensação de estar vendo um fantasma. Sua mente tentava encontrar uma lógica para o que estava testemunhando, mas o rosto de Samuel voltava repetidamente, invadindo sua memória com imagens vívidas do menino que ele um dia fora. "Você tem uma semelhança impressionante com alguém que conhecia há muito tempo", murmurou finalmente, sem tirar os olhos dele. Alejandro franziu a testa, intrigado. "Alguém que você conheceu?" Marcos sorriu, um pouco hesitante, sem saber se dizia mais. "Não importa, desculpe. Só, tenha cuidado. Não é o melhor bairro para dormir." "Obrigado", respondeu Alejandro com um sorriso educado, embora ainda parecesse um pouco confuso. Marcos devolveu a identificação e, enquanto o jovem ligava o carro e se afastava, ele ficou ali, observando as luzes vermelhas até que desaparecessem à distância. Uma mistura de incredulidade e esperança invadiu seu peito. Aquilo era impossível, mas seu coração, depois de tanto tempo, parecia ter encontrado um rastro a seguir, uma faísca que o arrastava ao passado. Sem pensar muito, Marcos subiu em sua viatura e dirigiu diretamente para o arquivo da delegacia. Se aquele jovem realmente fosse Samuel, se de alguma forma seu filho estivesse vivo, ele precisava de provas, precisava de clareza. Não podia se apegar apenas a suposições ou a uma simples coincidência. A sensação de incerteza o preenchia, lembrando-o da impotência que sentirá naquela primeira noite de busca, anos atrás, quando Samuel desapareceu. Com passos firmes, entrou na sala de arquivos, quase deserta àquela hora. O silêncio o acompanhava, e o som dos papéis e pastas o reconectava com as lembranças de sua época mais sombria. Procurou nos arquivos até encontrar os documentos sobre o desaparecimento de Samuel, suas mãos trêmulas ao retirar a pasta desgastada pelo tempo. Enquanto revisava os papéis, uma figura apareceu atrás dele. Era sua colega e amiga de toda a vida, Patrícia,
que observava sua busca com uma expressão preocupada. O que faz aqui a essa hora, Marcos? Perguntou, cruzando os braços. Não me diga que está revivendo o caso de Samuel de novo. Marcos ergueu o olhar, visivelmente abalado. Patrícia, encontrei alguém esta noite, alguém que... Ela o olhou com ceticismo. De novo a mesma coisa. Já te disse, você precisa deixar isso para trás. Samuel se foi, e isso? Não. Desta vez é diferente, interrompeu-a. Este jovem era idêntico a ele. Patrícia, eu o olhei nos olhos. Tenho certeza de que era Samuel. Patrícia suspirou, mas o tom de Marcos a fez parar qualquer comentário cético. Sabia que ele era um homem racional, alguém que não se deixava levar por ilusões, mas também sabia que sua perda havia deixado marcas profundas. Você tem certeza? Perguntou finalmente, com uma mistura de dúvida e curiosidade. Não consigo explicar, só preciso saber a verdade. Algo dentro de mim diz que estou perto de descobrir algo importante. Patrícia hesitou, mas no final assentiu. Então, deixe-me ajudar. Se você está tão certo, pelo menos veremos se encontramos algo mais. Por horas, ambos revisaram documentos, repassaram relatórios e revisitaram os testemunhos daquela noite fatídica. Encontraram detalhes que antes haviam passado despercebidos, inconsistências que, na época, pareciam triviais, mas que agora adquiriam um novo significado. Havia relatórios médicos que se contradiziam, depoimentos que pareciam imprecisos. Tudo indicava que algo permanecia sem ser esclarecido. Finalmente, com a mente exausta e a alma cheia de dúvidas, Marcos e Patrícia guardaram os documentos. Você está arriscando muito, Marcos, disse Patrícia enquanto fechava a última pasta. Se tudo isso for uma coincidência, não sei se você vai suportar outra decepção. Marcos a olhou, e pela primeira vez em anos, sua voz soou firme, decidida. Se existe ao menos uma possibilidade, não pretendo deixá-la escapar. Não posso viver com a ideia de que Samuel poderia estar lá fora, esperando que eu o encontre. Com essa última frase, os dois se despediram. Patrícia deu-lhe um tapinha no ombro e saiu, deixando-o sozinho na penumbra da sala de arquivos. Marcos olhou mais uma vez para a pasta, seus dedos traçando o nome que aprenderá a pronunciar com dor e saudade, Samuel. Sem saber o que o futuro lhe reservava, mas sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer, Marcos apagou a luz, decidido a ir até o fundo daquele mistério, com a esperança de que, depois de tanto tempo, as respostas que tanto ansiava estivessem ao seu alcance. Na manhã seguinte, Marcos se dirigiu ao cemitério. O ar estava frio e denso, carregado com a umidade do orvalho da madrugada. Seus passos ressoavam no silêncio e, à medida que se aproximava do túmulo de Samuel, sentia uma mistura de nostalgia e ansiedade que não conseguia controlar. A imagem do jovem que havia abordado na noite anterior não saía de sua mente. Alejandro Fuentes, o nome, embora desconhecido, não conseguia dissipar a poderosa sensação de estar diante de seu filho, uma intuição que ele não conseguia explicar. Finalmente, chegou ao lugar onde havia deixado flores poucos dias atrás. Mas algo estranho chamou sua atenção. A terra ao redor da lápide estava remexida, como se alguém tivesse mexido nela. Ele se agachou e, ao tocar a lápide, percebeu que estava solta. Com uma mistura de confusão e temor, empurrou levemente e descobriu, com um horror crescente, que a tumba estava vazia. Ficou ali, ajoelhado e em silêncio, processando o que estava vendo. Uma desesperação silenciosa tomou conta dele, cada fibra de seu ser sentindo que seu mundo, já fraturado, desmoronava ainda mais. Após o que pareceram minutos eternos, pegou seu telefone e ligou para Patrícia. Ela atendeu no primeiro toque. Patrícia, você precisa vir ao cemitério. Algo aconteceu com a tumba de Samuel. Não houve perguntas nem hesitações na voz de Patrícia. Apenas estou indo que trouxe algum consolo para ele. Poucos minutos depois, Patrícia chegou ao cemitério, ainda em uniforme, com a expressão de quem não esperava mais surpresas na vida, mas ao ver a tumba vazia, sua expressão mudou para uma mistura de incredulidade e preocupação. Marcos, o que significa isso? Ela perguntou, com a voz trêmula. Eu não sei, respondeu ele, sem tirar os olhos da tumba vazia. Mas eu preciso descobrir.
Preciso entender o que aconteceu. Patrícia assentiu, agachando-se ao lado dele. Isso não faz sentido, Marcos. Os restos de Samuel. Você mesmo esteve no reconhecimento. Todos estávamos convencidos de que... Marcos balançou a cabeça. E se estávamos enganados? E se os restos que encontramos não eram de Samuel? Patrícia, ontem à noite vi um jovem que parecia exatamente com ele. Não consigo evitar pensar que algo está muito errado aqui. Patrícia o olhou com uma mistura de compaixão e dúvida, mas a convicção nos olhos de Marcos era inegável. Marcos, isso soa impossível. Mas, se isso tem uma explicação, vamos encontrá-la. Vou falar com o necrotério e com quem esteve responsável pelos testes de DNA na época. Talvez tenha algo que deixamos passar. Com um aceno, Marcos se levantou e deu alguns passos, tentando processar a situação. Seu filho, aquele que ele acreditava ter perdido há 8 anos, talvez estivesse vivo, mas em algum lugar desconhecido e sem lembranças de seu passado. A ideia lhe parecia assustadora e esperançosa ao mesmo tempo. Vamos à delegacia, sugeriu Patrícia após alguns minutos. Talvez possamos revisar os arquivos e procurar algo mais. Enquanto dirigiam até a delegacia, o silêncio entre eles era denso, carregado de uma mistura de dor e antecipação. Ao chegar, foram ao arquivo, e Patrícia começou a pesquisar nos registros antigos. Marcos, por sua vez, ficou olhando para a pasta do desaparecimento de Samuel, agora com uma nova perspectiva. A possibilidade de que seu filho estivesse vivo lhe dava uma esperança que ele não sentia há muito tempo, mas também uma preocupação profunda. Se realmente Samuel havia sobrevivido, onde esteve todos esses anos? E por que não havia voltado? Patrícia quebrou o silêncio. Aqui está o relatório original de DNA que confirmava que os restos eram de Samuel. Ela passou a pasta para Marcos, que revisou os documentos com atenção. No entanto, uma assinatura no final do relatório chamou sua atenção. O nome do legista responsável pelo teste. Você se lembra desse cara? Perguntou Marcos, apontando para o nome. Não é alguém que ficou muito tempo na delegacia? Se não me engano. Patrícia assentiu, franzindo a testa. Sim, na verdade, ele ficou apenas alguns meses. Depois disso, ele se mudou de cidade. Marcos apertou os lábios. Pode ser coincidência, mas sinto que devemos revisar isso a fundo. Quero ter certeza de que tudo foi feito da maneira correta. Com uma firmeza renovada, Marcos e Patrícia se lançaram em uma revisão minuciosa de todos os detalhes do caso. Cada página, cada testemunho e cada documento foram examinados com uma precisão que só os anos de experiência e a determinação podiam motivar. Depois de várias horas, Patrícia suspirou, fechando um relatório. Marcos, há algo em tudo isso que não bate. Não é só o relatório de DNA, é o próprio desaparecimento. Lembra como o caso parecia resolvido em poucos dias? Foi estranhamente rápido. Marcos assentiu. Eu me lembro. Mas, na época, eu estava tão devastado que só queria respostas, e qualquer coisa que me oferecessem, eu aceitava. Talvez eu tenha sido rápido demais em aceitar a versão oficial. E agora? Perguntou Patrícia, olhando para ele com preocupação. Agora eu sei que algo aconteceu naquela noite. Algo que não conseguimos ver naquela época. Marcos guardou os documentos com cuidado, como se fossem peças frágeis de um quebra-cabeça que ele mal começava a montar. Vou encontrar esse rapaz, Patrícia. Preciso falar com ele, ver se consigo descobrir algo mais. Patrícia lhe ofereceu um sorriso cansado, mas compreensivo. Sei que você fará o que precisar fazer, Marcos. E se precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo. Marcos deu um tapinha no ombro dela em sinal de gratidão e, com uma determinação renovada, saiu da delegacia. Enquanto dirigia, não conseguia evitar se perguntar quem realmente seria Alejandro Fuente, se seu rosto era um sinal de algo muito mais profundo e oculto. Naquela mesma tarde, Marcos procurou o endereço de Alejandro e foi até sua casa. Ao chegar, encontrou uma grande propriedade, uma casa majestosa cercada por jardins bem cuidados, sinais de uma vida cheia de luxos. Marcos sentiu um estranho vazio ao contemplar aquela cena.
O contraste entre essa vida de privilégio e a vida que ele imaginava para Samuel lhe causava um nó no estômago. Depois de alguns minutos, ele se aproximou da porta e tocou a campainha. A porta se abriu lentamente, e Alejandro apareceu, olhando para ele surpreso. Oficial, Marcos, certo? Perguntou Alejandro, com um sorriso tímido, reconhecendo-o da noite anterior. Sim, Alejandro, respondeu Marcos, tentando manter a calma. Você tem um momento para conversar? O jovem assentiu, intrigado, e o convidou a entrar no jardim. Sentaram-se em uma mesa ao ar livre, rodeados pelo aroma das flores e pelo canto dos pássaros. Por alguns minutos, ambos permaneceram em silêncio, até que Marcos finalmente falou. Ontem à noite, quando eu vi você, senti algo muito estranho, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Não posso explicar, mas você se parece muito com alguém que significou muito para mim. Alejandro olhou, curioso. Com quem? Marcos respirou fundo, sentindo a emoção dificultar as palavras. Com meu filho Samuel, que desapareceu há 8 anos. A surpresa foi evidente no rosto de Alejandro. Eu sinto muito. Eu não sabia que você tinha perdido alguém. Eu sinto falta dele, confessou Marcos, com a voz embargada. E, por alguma razão, ao ver você, sinto como se ele estivesse aqui de alguma forma. É irracional, eu sei, mas passei a noite toda pensando nisso. Alejandro ficou em silêncio, processando suas palavras. Finalmente, ele olhou Marcos nos olhos. É curioso que você mencione isso. Tenho tido sonhos. Sonhos sobre uma vida diferente. Às vezes penso que há algo que esqueci, uma parte de mim que não consigo lembrar. O coração de Marcos deu um salto ao ouvir isso. Alejandro, você estaria disposto a me ajudar a descobrir se pode haver alguma conexão entre nós? Sei que soa estranho, mas sinto que é importante. Alejandro o olhou com uma mistura de confusão e empatia. Depois de alguns segundos, assentiu lentamente. Não sei o que podemos encontrar, mas estou disposto a tentar. Marcos sentiu uma centelha de esperança em seu interior. Aquela conversa era apenas o início de um caminho incerto, mas ele estava decidido a segui-lo até o fim, com a esperança de que, ao final desse caminho, pudesse encontrar a verdade que tanto procurava. Nos dias seguintes, Marcos e Alejandro continuaram se encontrando, explorando cada detalhe da vida de Alejandro em busca de alguma conexão que pudesse revelar a verdade. Alejandro, por sua vez, parecia cada vez mais intrigado e nervoso, como se as conversas estivessem despertando nele algo profundo, uma parte de sua memória que começava a emergir. As perguntas de Marcos sobre sua infância o inquietavam, e embora ele não conseguisse lembrar claramente, sentia uma mistura de emoção e medo diante da possibilidade de descobrir quem realmente era. Marcos, por outro lado, enfrentava uma batalha interna. A cada dia via em Alejandro os gestos, o sorriso e o olhar de Samuel, seu filho perdido. Isso lhe dava uma esperança dolorosa, uma que ele não ousava compartilhar, temendo que, no final, não houvesse conexão alguma. No entanto, ele não podia parar, precisava de respostas, e Alejandro, de certo modo, parecia disposto a dá-las. Uma tarde, enquanto estavam no parque, Marcos percebeu como Alejandro observava um grupo de crianças brincando perto de uma fonte. O olhar do jovem era profundo e cheio de melancolia, como se de repente estivesse se lembrando de algo. Alejandro? Perguntou Marcos, observando a expressão no rosto do jovem. Alejandro piscou e olhou para ele. Às vezes penso que me lembro deste lugar. Não sei porquê, mas sinto que já estive aqui antes. É como se algo em minha mente estivesse tentando me dizer algo, mas não consigo entender. Marcos assentiu, tentando não projetar suas próprias esperanças nas palavras de Alejandro. Talvez essas memórias estejam aí, enterradas na sua mente, esperando o momento certo para emergir. Alejandro suspirou, e por um momento, o silêncio entre eles tornou-se pesado, carregado de emoções não ditas. Sabe? Começou Alejandro, em voz baixa, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Meus pais adotivos nunca falaram muito sobre meu passado. Cresci em uma família com muito dinheiro, educação privada e muitas comodidades. Mas sempre senti que havia algo que não se encaixava, algo que eles não me contavam.
Marcos o olhou com compreensão, cada palavra do jovem despertando uma centelha de curiosidade em sua mente. Nunca te contaram sobre sua adoção? Alejandro negou lentamente. Mencionaram de passagem, quando eu era pequeno, mas nunca deram detalhes. Apenas disseram que eu fui adotado e que isso era o suficiente. Mas tenho sonhos, sonhos que não consigo entender. Que tipo de sonhos? Perguntou Marcos, com a voz cheia de expectativa. Alejandro o olhou fixamente, seus olhos escuros refletindo uma mistura de medo e esperança. É confuso. Nos meus sonhos, vejo um homem que me segura pela mão, que me chama de Samuel. E sei que parece loucura, mas sempre senti que esse nome significava algo. O coração de Marcos deu um salto ao ouvir isso. Samuel? Esse nome te é familiar. Alejandro assentiu. Sim, embora eu não saiba de onde vem. Toda vez que sonho com ele, sinto uma conexão profunda, como se ele fosse parte de mim, mas quando tento lembrar mais, tudo desaparece. Marcos sentiu uma emoção esmagadora, uma mistura de alegria e tristeza que tornava difícil falar. Alejandro, acho que esse homem nos seus sonhos sou eu. O jovem olhou surpreso, tentando processar o que Marcos acabará de dizer. Você está dizendo que... Marcos assentiu, tentando conter a emoção. Estou dizendo que acredito que você é meu filho. Meu filho perdido. O silêncio tomou conta dos dois, e por alguns momentos, apenas se ouvia o som das crianças brincando ao longe e o suave sussurro do vento entre as árvores. Alejandro, visivelmente abalado, tentava assimilar as palavras de Marcos, sem saber se acreditar no que acabava de ouvir. Eu não sei o que dizer, murmurou finalmente, sem desviar o olhar do rosto de Marcos. Não precisa dizer nada agora, respondeu Marcos, tentando soar calmo, embora seu coração batesse forte. Só quero que saiba que estou aqui para você, e que farei o que for necessário para descobrir a verdade. A incerteza nos olhos de Alejandro suavizou um pouco, e ele assentiu lentamente. Se realmente sou Samuel, por que não tenho nenhuma lembrança clara de tudo isso? Porque meus pais adotivos não disseram nada. Isso é algo que também preciso entender, admitiu Marcos, com a voz carregada de tristeza e determinação. Talvez haja algo no seu passado que eles preferem manter escondido. Algo que talvez eles não queiram que você descubra. Esse pensamento encheu os dois de intriga e uma sensação de perigo iminente. Decidiram investigar juntos, começando por procurar pistas na casa de Alejandro. Alejandro explicou que seus pais adotivos eram extremamente reservados e que costumavam manter trancados os documentos de sua adoção e qualquer informação sobre seu passado. Mas Alejandro se lembrava de uma velha caixa que vira escondida no escritório de seu pai adotivo, um baú de aparência antiga que, até aquele momento, não lhe parecerá relevante. Naquela mesma noite, Alejandro foi para casa, decidido a encontrar aquela caixa e descobrir se continha alguma pista. Esperou até que seus pais adotivos fossem dormir e, em silêncio, entrou no escritório. Ao abrir a porta, seu coração batia forte. Sentia uma mistura de medo e excitação, consciente de que o que estava prestes a descobrir poderia mudar sua vida para sempre. O escritório estava escuro, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Com as mãos trêmulas, Alejandro acendeu uma lâmpada e procurou atrás de uma estante de livros, onde se lembrava de ter visto o baú. Com cuidado, puxou e colocou-o sobre a mesa. Estava coberto de poeira, como se não tivesse sido tocado há anos. Respirou fundo e levantou a tampa. Dentro, encontrou documentos antigos, papéis amarelados e uma série de fotos. A princípio, não entendeu o significado daquelas imagens, mas ao examinar as primeiras, seu coração parou. Havia fotos dele quando era pequeno, mas também fotos de uma família que ele não reconhecia. Em uma delas, um homem jovem segurava uma criança nos braços, e embora o rosto daquela criança estivesse borrado, Alejandro soube, no fundo de sua alma, que aquela criança era ele. E aquele homem era Marcos. Com as mãos trêmulas, Alejandro pegou uma carta que estava no fundo da caixa, uma carta escrita por alguém chamado de pai adotivo. Nela, falava-se de um acordo, de uma adoção secreta e de como era melhor manter Alejandro no escuro para protegê-lo. As palavras eram frias e calculistas,
como se ele não fosse nada mais que uma peça em um jogo de xadrez. Naquele momento, Alejandro ouviu um ruído no corredor. Rapidamente, ele fechou a caixa e apagou a luz, escondendo-se atrás da mesa. A porta do escritório se abriu, e ele viu seu pai adotivo entrar com uma expressão séria, como se suspeitasse que algo estava fora do lugar. "Quem está aí?", chamou o homem, com voz grave. Alejandro segurou a respiração, sentindo a adrenalina inundar seu corpo. No entanto, depois de alguns segundos de silêncio, seu pai adotivo pareceu convencido de que não havia ninguém e saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Alejandro permaneceu ali, tremendo, enquanto processava o que acabará de descobrir. Ele sabia que não podia ficar calado, precisava confrontar Marcos com a informação que havia encontrado. Naquela noite, ele pegou as fotos e os documentos mais reveladores e saiu de casa, decidido a encontrar respostas. Na manhã seguinte, ele se encontrou com Marcos em um café do outro lado da cidade. O rosto de Alejandro refletia uma mistura de confusão e determinação enquanto colocava as fotos sobre a mesa. "Marcos, acho que você tinha razão", disse Alejandro, com a voz trêmula. "Encontrei estas fotos, e esta carta. Acho que minha vida tem sido uma mentira." Marcos observou os documentos em silêncio, sentindo como a verdade finalmente se revelava diante dele. A carta, as fotos e o segredo guardado por tanto tempo confirmavam que seu filho, aquele que ele acreditava perdido para sempre, havia vivido uma vida completamente alheia, sem saber quem realmente era. "Samuel", disse Marcos, pela primeira vez chamando-o pelo nome verdadeiro. "Sei que isso é demais, mas prometo que vamos descobrir a verdade juntos. Não vou deixar que você continue vivendo nessa mentira." Alejandro assentiu, sentindo pela primeira vez um senso de pertencimento. A verdade estava vindo à tona, e, embora o caminho fosse incerto, ele sabia que não estava mais sozinho. Nos dias que se seguiram à descoberta das fotos e da carta, Alejandro mal conseguia dormir. A imagem de seu pai adotivo entrando no escritório naquela noite continuava a assombrá-lo, e a mistura de raiva e traição dominava seus pensamentos. A revelação de que sua vida havia sido manipulada e que seus próprios pais adotivos haviam escondido sua verdadeira identidade o enchia de confusão e ressentimento. No entanto, acima de todos esses sentimentos, uma tristeza profunda o avassalava. Ele havia perdido os primeiros anos de sua vida, e agora sua identidade era como um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam completamente. Por outro lado, Marcos, com uma paciência renovada, tentava ser um pilar de apoio para Alejandro. Cada encontro com ele o enchia de uma mistura de alegria e dor. Ver seu filho transformado em um jovem adulto lhe trazia uma paz inesperada, mas ao mesmo tempo, sentia a perda dos anos que nunca poderiam recuperar. Ele sabia que precisava ser forte e manter a calma, pois Alejandro estava em uma encruzilhada emocional, e a última coisa que queria era assustá-lo ou pressioná-lo demais. Uma manhã, enquanto ambos tomavam café no pequeno bar onde costumavam se encontrar, Marcos quebrou o silêncio com uma voz serena, embora suas palavras estivessem carregadas de emoção. "Samuel", Alejandro corrigiu, ao notar o pequeno sobressalto de Alejandro ao ouvir o nome. "Sei que tudo isso é muito para assimilar. Não quero que sinta que estou te obrigando a nada. Se você precisar de tempo, espaço, só precisa dizer." Alejandro, que estava olhando para sua xícara em silêncio, ergueu o olhar e sustentou o olhar de Marcos. Em seus olhos havia dor, mas também determinação. "Não sei qual nome me pertence agora", admitiu, com um toque de amargura. "Alejandro é o nome que conheço, mas Samuel é o nome de alguém que eu fui, ou alguém que deveria ter sido", suspirou, esfregando o rosto com as mãos. "Isso não é fácil, Marcos. Quero me lembrar, mas ao mesmo tempo, tenho medo do que posso encontrar." Marcos assentiu lentamente, compreendendo a tensão interna de seu filho. "Eu sei, filho. É como abrir uma porta sem saber o que há do outro lado. Mas estou aqui com você, e não vamos enfrentar isso sozinhos." Nesse momento, Alejandro levantou a mão para tirar de sua mochila a carta e as fotos que ele havia pego na casa de seus pais adotivos. Ele as estendeu sobre a mesa e, com uma voz trêmula,
Disse a Marcos: ontem à noite, quando voltei para casa, eu os confrontei. Perguntei sobre esta carta, e tudo o que descobri. Eu sabia que estavam mentindo para mim, mas não estava preparado para ouvir a verdade. Marcos o olhou em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Minha mãe adotiva não quis falar, continuou Alejandro, fixando os olhos na carta. Mas meu pai admitiu que me adotaram sob circunstâncias duvidosas. Ele contou que um amigo em comum os contatou, dizendo que havia uma criança precisando de uma família, e que todo o processo foi discreto. Marcos sentiu uma onda de raiva ao ouvir essas palavras. Discreto? Chamam isso de discreto? Tiraram você de sua vida, Samuel? Alejandro ergueu a mão, tentando acalmá-lo. Eu sei, Marcos, eu sei. Mas tem mais. Meu pai adotivo insinuou que houve dinheiro envolvido. Disse que fizeram isso porque queriam um filho. E ao ver minha mãe tão devastada pela perda de seu próprio filho, pensaram que era uma oportunidade, uma maneira de curar a dor. Marcos apertou os punhos, seu olhar intenso e sombrio. Isso não justifica nada. Você era meu filho, e eles não tinham o direito de tirá-lo de nossa família. Eu sei, disse Alejandro, com a voz carregada de profunda tristeza. E acredite, eu também sinto uma raiva imensa. Tudo o que eu pensava saber sobre mim desmoronou em questão de dias. Marcos respirou fundo, tentando suavizar a expressão no rosto. Mas agora você sabe quem realmente é. Você tem o direito de conhecer sua história e, se assim decidir, de deixar para trás aqueles que te enganaram. Alejandro o olhou, com uma expressão de confusão e saudade. E se minha vida sempre foi uma mentira? Como posso construir algo real a partir dos escombros do que conheci? Marcos segurou sua mão com um gesto de ternura. Filho, você não precisa fazer isso sozinho. Estou aqui, e tudo o que você viveu, por mais difícil que seja, também faz parte de você. Nada disso é sua culpa. Eu desejei este momento por anos, mas não consigo imaginar o peso que você deve estar sentindo agora. Só quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, você tem alguém que te ama. A expressão de Alejandro suavizou, e seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou esconder rapidamente. Obrigado, Marcos, pai. Isso é novo para mim, mas preciso de tempo para processar tudo. Enquanto conversavam, Patrícia entrou no café, com o semblante sério. Ao ver o olhar sombrio nos rostos de ambos, ela se aproximou e sentou-se à mesa, colocando alguns documentos que trazia nas mãos. Tenho informações importantes, anunciou em voz baixa, olhando para ambos. Depois de revisar os arquivos da adoção e fazer algumas ligações, descobri que não apenas sua adoção foi irregular, Samuel disse, referindo-se a Alejandro por seu nome de nascimento. Existe um homem, um advogado que facilitou o processo, e parece que ele ainda está em atividade, trabalhando em casos semelhantes. Alejandro franziu o senho. Você quer dizer que há outros casos? Outras crianças que... Exatamente, confirmou Patrícia, enquanto entregavam o relatório a Marcos. Esse advogado trabalhou em casos de adoções ilegais por anos e, até agora, conseguiu evitar ser pego. Mas, graças às informações que encontrei nos registros, acho que temos provas suficientes para acusá-lo e expor essa rede. Marcos e Alejandro trocaram olhares, com uma mistura de determinação e raiva. Esse homem havia sido uma peça-chave no destino que os separou como pai e filho, e agora, enfrentá-lo era a única maneira de fechar essa ferida. Alejandro apertou os lábios, com uma faísca de resolução nos olhos. Se esse advogado teve algo a ver com minha adoção, quero confrontá-lo. Quero saber por que decidiram mudar minha vida, e me fizeram viver na escuridão por tantos anos. Marcos assentiu. Você tem todo o direito de exigir respostas, filho. Isso não se trata apenas do que fizeram conosco, mas também das vidas de outras crianças que talvez também foram arrancadas de suas famílias. Patrícia explicou que, embora o processo de incriminar o advogado fosse longo e complicado, seu depoimento e os documentos que Alejandro havia encontrado na casa de seus pais adotivos eram provas valiosas. Depois de coordenar uma reunião com os promotores, Patrícia se despediu, deixando-os sozinhos para que continuassem processando a magnitude do que estavam prestes a enfrentar. A caminho de casa, Alejandro e Marcos permaneceram em silêncio.
Era um silêncio denso, carregado de pensamentos não expressos e emoções que pesavam no ambiente. Ao chegar à porta de sua casa, Alejandro parou e olhou para Marcos. Marcos, pai, corrigiu, esforçando-se para se acostumar com a palavra. Obrigado. Sei que isso não é fácil para nenhum de nós, mas agradeço por você estar aqui comigo. Não sei o que teria feito se não tivesse te encontrado. Marcos deu um tapinha em seu ombro, com um sorriso caloroso que escondia anos de tristeza finalmente liberada. Eu juro que não vou te deixar sozinho, Samuel. O que nos resta é lutar juntos e garantir que isso não aconteça a mais ninguém. Alejandro assentiu, com um leve sorriso que refletia uma mistura de alívio e esperança. Enquanto entravam juntos, cada um com uma missão clara, perceberam que, embora o caminho que os aguardava fosse longo e difícil, ao menos tinham uma chance de encontrar justiça e construir algo verdadeiro. Ambos sabiam que, a partir daquele momento, sua busca não era apenas por respostas, mas por uma redenção que os uniria para sempre. As semanas que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções e decisões. Alejandro e Marcos, acompanhados por Patrícia, começaram a traçar um plano para enfrentar o advogado e a rede que o protegia. Sabiam que enfrentar esse inimigo exigiria não só provas, mas também uma estratégia cuidadosa e bem planejada, pois estavam lidando com uma figura poderosa, com conexões e experiência em escapar da lei. Uma tarde, enquanto Marcos e Alejandro revisavam os documentos que Patrícia havia conseguido, Alejandro levantou os olhos, inquieto. Você tem certeza disso, pai? Perguntou em voz baixa. Embora a palavra pai ainda soasse estranha em seus lábios, a proximidade que ele havia desenvolvido com Marcos tornava-a cada vez mais natural. Marcos assentiu, com uma expressão séria. Samuel, não estamos apenas lutando pelo que fizeram conosco. Pense em quantas famílias mais foram destruídas por essa rede. Esses homens enriqueceram traficando vidas. Não há justificativa para o que fizeram. Alejandro respirou profundamente, assimilando o peso das palavras de Marcos. Ele sabia que sua vida havia sido manipulada e que as lembranças perdidas de sua infância foram o preço de uma rede de corrupção que vendia o futuro das crianças por dinheiro. Quero que eles paguem pelo que fizeram, murmurou, sentindo uma determinação feroz crescer dentro dele. Enquanto organizavam os documentos e preparavam os depoimentos, Patrícia chegou com notícias importantes. Boas notícias, disse, entrando na sala com uma expressão satisfeita. Consegui convencer o promotor a autorizar um mandado de busca no escritório do advogado. Ele está do nosso lado e vai nos ajudar a chegar até o fim. Isso significa que teremos acesso a todos os registros dele? Perguntou Marcos, surpreso. Exatamente, confirmou Patrícia, sorrindo levemente. Sabemos que esse advogado é apenas uma peça, mas o escritório dele pode conter documentos que revelem outros envolvidos. Essa é nossa melhor chance de desmantelar essa rede. Alejandro escutava tudo em silêncio, processando a magnitude da situação. Você acha que meus pais adotivos sabiam de tudo isso? Perguntou de repente, com uma tristeza contida em sua voz. Patrícia e Marcos trocaram um olhar, e foi ela quem respondeu. É possível que soubessem mais do que admitiram. Mas também é possível que eles tenham sido apenas clientes quando o advogado estava buscando famílias adequadas. De qualquer forma, é um risco que precisarão enfrentar. Alejandro assentiu, sentindo uma mistura de ressentimento e desconfiança crescer em relação às pessoas que tinham sido seus pais adotivos. Saber que os anos de sua infância foram arrancados por uma transação sem escrúpulos o enchia de uma dor difícil de expressar. No entanto, a ideia de que, ao enfrentar essa rede, ele estava fazendo justiça à sua história lhe dava forças para continuar. Dias depois, Patrícia recebeu uma notificação confirmando a data em que a operação seria realizada. O plano era invadir o escritório do advogado, confiscar arquivos e capturar qualquer evidência das adoções irregulares que ele havia intermediado ao longo dos anos. Alejandro e Marcos não poderiam participar diretamente da intervenção, mas se manteriam em contato com Patrícia, prontos para ajudar no que fosse necessário. Na noite anterior à intervenção, Marcos e Alejandro tiveram uma conversa em que, pela primeira vez, puderam falar sobre temas que haviam evitado durante semanas. Você acha que algum dia recuperarei esses anos perdidos?
Perguntou Alejandro, com a voz quase inaudível, seus olhos fixos na parede. Marcos suspirou, aproximando-se e colocando uma mão em seu ombro. Não podemos recuperar o tempo, filho. Mas temos algo melhor, a possibilidade de criar memórias juntos. Não importa quanto tempo você passou na escuridão, agora você está aqui, e isso é o que importa. Alejandro assentiu, seu rosto visivelmente emocionado. Às vezes penso em como minha vida teria sido diferente se nunca tivessem me separado de você. Mas então lembro que estou aqui, e que tenho a oportunidade de conhecer a pessoa que deveria ter estado ao meu lado desde o começo. E eu te agradeço todos os dias por me dar essa oportunidade, Samuel, respondeu Marcos, com a voz carregada de emoção. Na manhã seguinte, Patrícia e a equipe da polícia foram ao escritório do advogado. Alejandro e Marcos aguardaram na delegacia, com a ansiedade pulsando em suas veias. Finalmente, após horas de espera, Patrícia os chamou. Conseguimos, anunciou com um tom de satisfação. Documentos, registros, listas de adoções, está tudo aqui. E entre os arquivos, encontramos uma lista com os nomes das crianças que, assim como você, foram entregues a famílias adotivas sem autorização legal. Samuel, seu nome estava lá. Marcos e Alejandro se entreolharam, ambos conscientes de que haviam dado um passo crucial para entender a magnitude do caso. O fato de que o nome de Alejandro estava naquela lista era a confirmação final de que sua vida havia sido manipulada e sua infância roubada por aquela rede. Dias depois, Patrícia, Marcos e Alejandro se reuniram com o promotor, que explicou que, a partir das provas encontradas, decidiu levar o caso a julgamento. A audiência seria pública, e todos os envolvidos, incluindo o advogado e seus contatos no sistema, seriam chamados a responder por seus crimes. Além disso, Alejandro teria a oportunidade de testemunhar e compartilhar sua história com o tribunal, uma tarefa que o deixava nervoso, mas que ele sabia que precisava realizar. Na noite anterior ao julgamento, Alejandro estava sozinho em seu quarto, ensaiando em sua mente o que diria. Seu coração batia forte, e seus pensamentos eram obscurecidos por fragmentos de memórias de sua infância, imagens desfocadas e sons distantes que tentavam se formar em sua lembrança. Ele sabia que aquele testemunho seria sua chance de fechar o ciclo de dor e revelar a verdade. Na manhã seguinte, ao entrar na sala do tribunal, Alejandro sentiu um silêncio profundo dentro de si, como se o peso dos anos fosse se dissipando lentamente. Marcos estava ao seu lado, oferecendo uma presença reconfortante. Quando chegou sua vez de falar, Alejandro se levantou e, com o olhar firme nos presentes, começou a contar sua história. Meu nome é Samuel, embora tenha passado grande parte da minha vida acreditando que me chamava Alejandro Fuentes, começou, sua voz firme. Cresci pensando que era uma criança adotada, que havia sido escolhido por uma família que me amava. Mas o que eu não sabia era que minha história estava baseada em uma mentira. Fui separado de meu verdadeiro pai, Marcos, sem seu conhecimento, sem seu consentimento. À medida que Alejandro falava, a sala se enchia de um silêncio tenso. A história que contava ressoava em cada canto, enquanto ele detalhava como a rede de adoções ilegais havia roubado sua identidade, transformando sua vida em uma máscara do que poderia ter sido. A emoção em suas palavras era palpável, e mais de um rosto na audiência foi tomado por lágrimas ao ouvir o relato de sua luta e de sua dor. Hoje estou aqui, não apenas para buscar justiça para mim, mas para todas as crianças e famílias que foram vítimas desta rede, concluiu Alejandro, com a voz embargada pela emoção. Nenhuma criança deve ser tratada como um objeto que pode ser vendido e comprado. Estou aqui para garantir que minha história seja a última. Ao terminar, Alejandro sentiu uma onda de alívio que o deixou quase sem forças. Ele havia soltado um peso que carregava sem saber durante anos e agora, diante de todos, sua verdade tinha sido ouvida. O julgamento continuou, e ao final, a sentença foi contundente. O advogado e todos os envolvidos na rede de adoções ilegais foram declarados culpados e sentenciados a longas condenações. Marcos e Alejandro, ao ouvir o veredicto, se entreolharam em silêncio, uma paz profunda se estabelecendo em seus corações. Do lado de fora, enquanto caminhavam juntos até o carro, Alejandro parou e olhou para Marcos.
Obrigado, pai. Por não desistir, por estar aqui. Marcos sorriu para ele, sentindo que finalmente estavam no caminho para uma vida livre de sombras. Obrigado a você, Samuel, por ser tão corajoso. Agora podemos recomeçar, com a certeza de que nossa história é verdadeira. Os dois se abraçaram, conscientes de que, embora o caminho não tivesse sido fácil, eles o enfrentaram juntos. E naquele abraço, selaram um novo começo, uma promessa de construir uma vida compartilhada cheia de verdade e esperança. Alejandro e Marcos tentaram retomar uma vida normal após o julgamento. O caso havia atraído a atenção da mídia, e sua história se tornou pública, expondo a rede de adoções ilegais e a dor de tantas famílias. Alejandro sabia que esse era o fechamento que precisava, mas à medida que os dias passavam e o alvoroço da mídia se dissipava, uma sensação de vazio começou a se instalar nele. Ele havia liberado o peso de sua história, mas agora precisava construir uma identidade própria, saber quem era além das tragédias que o marcaram. Marcos percebia isso, mas respeitava o espaço de Alejandro, sabendo que, após a dor e a luta, encontrar a paz às vezes era o maior desafio. Uma noite, enquanto jantavam no pequeno apartamento de Marcos, Alejandro finalmente quebrou o silêncio. Pai, começou, com uma mistura de dúvida e sinceridade. Alguma vez você sentiu que tinha esquecido como viver depois de me perder? Porque, agora que tudo acabou, sinto que não sei como começar. Marcos colocou o garfo de lado e olhou para ele, com o olhar sereno e compreensivo de alguém que aprendeu a aceitar a dor como parte de sua história. Claro que senti, Samuel. Demorei anos para entender como seguir em frente sem você. Havia dias em que tudo parecia vazio, sem propósito. Mas aprendi que, embora a dor permaneça, ela também deixa espaço para a vida, para o amor. Você agora tem essa oportunidade, e quero que você se dê o tempo necessário para descobrir o que deseja, sem pressa. Alejandro assentiu, seus olhos carregados de uma tristeza que ainda lutava para compreender. O que mais me custa é saber quem eu realmente sou. Passei tanto tempo sendo Alejandro, crescendo com uma identidade que agora parece estranha. E Samuel? Samuel é alguém que não me lembro, alguém que pertence a um passado que me foi tirado. Não sei onde me encaixo. Marcos estendeu a mão sobre a de Alejandro, dando um aperto suave. Você não precisa se encaixar em nenhum molde. Samuel e Alejandro fazem parte de você, e você não precisa escolher entre um e outro. Você pode ser ambos ou nenhum, o que você escolher ser. O que importa é o que você quer construir agora. Alejandro refletiu em silêncio sobre as palavras de Marcos, e naquela noite adormeceu no sofá do apartamento, sentindo, pela primeira vez, uma paz inesperada. Talvez ele não precisasse se apegar a um nome, mas criar uma identidade própria. No dia seguinte, decidiu conversar com Patrícia. Sentia que precisava entender mais sobre as investigações, sobre como conseguiram finalmente prender todos os envolvidos. Ele a encontrou na delegacia, e ao vê-lo, Patrícia o recebeu com um sorriso de cumplicidade. Como você está, Alejandro? Perguntou ela, embora a familiaridade dos últimos tempos a fizesse corrigir-se com um sorriso. Samuel. Alejandro sorriu, mas sua expressão rapidamente mudou para uma mistura de curiosidade e ansiedade. Estou bem, mas queria falar com você. Sinto que há algo que não entendo completamente sobre tudo isso. Sei que prenderam o advogado e seus contatos, mas e as famílias que receberam essas crianças? Algo será feito nesses casos? Patrícia suspirou, pensando cuidadosamente em sua resposta. É complicado, Samuel. Algumas dessas famílias adotaram essas crianças sem realmente saber o que estava acontecendo, acreditando que tudo era legítimo. As crianças merecem saber a verdade, mas também é difícil separar quem agiu de boa fé daqueles que sabiam que algo estava errado e decidiram ignorar. Alejandro a olhou em silêncio, entendendo a complexidade da situação. Ele próprio cresceu acreditando que sua vida era completamente normal, mas com o tempo, começou a notar as inconsistências, a questionar as histórias que lhe contavam. Então, algumas dessas famílias não serão investigadas. Patrícia assentiu. Algumas serão investigadas mais a fundo, mas outras, é provável que nunca enfrentem a justiça. Mas às vezes a verdade, mesmo tardia, acaba vindo à tona.
Alejandro não pôde evitar sentir uma pontada de dor, pensando nas famílias que talvez nunca teriam a oportunidade de saber o que realmente aconteceu. Só espero que, pelo menos, essas crianças cresçam com o amor e a verdade que merecem. Patrícia deu-lhe um tapinha no ombro, sorrindo com ternura. Você se tornou mais forte do que imagina, Samuel. E essa força vai ajudá-lo a enfrentar o que vier. Nos dias seguintes, Alejandro decidiu dar um passo a mais em seu processo de cura. Visitou o antigo bairro onde vivia antes do acidente, quando ainda era Samuel. Passeou pelo parque onde costumava brincar quando criança, lembrando vagamente alguns momentos que voltavam à sua memória como flashes, pequenos fragmentos que o reconectavam com uma vida que estava esquecida. Reconheceu uma sorveteria onde se lembrava de ter ido com sua mãe, um balanço onde seu pai costumava empurrá-lo. Sentia que essas imagens perdidas ganhavam vida, e enquanto caminhava, o lugar se tornava mais seu, mais parte de quem ele era agora. Ao retornar para casa, encontrou Marcos esperando na porta, com um sorriso nostálgico. Como foi voltar ao seu antigo lar? Alejandro suspirou, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e paz. Foi estranho, mas também necessário. Sinto que agora estou começando a conectar os pedaços da minha vida. Marcos o abraçou, emocionado ao ver como seu filho assumia as rédeas de sua própria identidade, construindo sua história a cada passo que dava. Samuel, ou Alejandro, ou como você quiser se chamar, você é meu filho. Estou orgulhoso de quem você se tornou. Naquela noite, enquanto conversavam na varanda, Alejandro olhou para as estrelas. Com um sorriso, disse em voz baixa, como se falasse apenas para si. Acho que me sinto pronto para começar a escrever minha própria história. Marcos o olhou, sorrindo com ternura. Então faça isso, filho. Faça com que essa história seja tão sua que ninguém jamais possa tirá-la de você. Os dois ficaram ali, sob o céu estrelado, conscientes de que o passado havia marcado suas vidas, mas também lhes dado o impulso para construir um futuro juntos. Um ano após o julgamento, Alejandro e Marcos estavam em um lugar muito diferente. Haviam percorrido um caminho difícil, superando a dor e o desconcerto, enfrentando a verdade de uma história fragmentada e a incerteza de como recomeçar. Agora, em um dia quente de primavera, os dois estavam de pé no topo de uma colina, de onde podiam ver a cidade se estendendo sob o céu limpo. Marcos segurava uma pequena caixa de madeira nas mãos, e ambos olhavam em silêncio para o horizonte. Alejandro respirou fundo, sentindo o ar fresco em seu rosto. Sabe, durante tanto tempo, pensei que nunca entenderia quem eu era. Tudo parecia uma sombra, uma mistura de lembranças que eu não conseguia definir. Marcos assentiu, ouvindo cada palavra com plena atenção. E agora, como você se sente? Alejandro sorriu, um sorriso sincero e sereno que não trazia vestígios das dúvidas que costumavam acompanhá-lo. Me sinto em paz. Percebi que não preciso me apegar a um único nome ou a um único passado. Samuel e Alejandro são partes de mim, e ao invés de tentar escolher entre eles, decidi abraçar os dois. Marcos o olhou com olhos brilhantes, orgulhoso da força que viu crescer em seu filho. Isso significa que agora você tem o poder de decidir seu próprio caminho. Você sabe de onde vem e sabe para onde quer ir. Sim, respondeu Alejandro, olhando para a caixa que Marcos segurava. Dentro, guardavam algumas lembranças. A foto de quando era criança e estava nos braços de sua mãe biológica, o documento que havia revelado a verdade de sua identidade e uma carta que ele escreveu para si mesmo prometendo honrar sua vida e sua história. Essas lembranças me pertencem, mas também me ensinaram que sou mais do que o que aconteceu comigo. Sempre foi, disse Marcos, com uma voz cheia de emoção. As lembranças não são correntes, mas portas. E você, Samuel, Alejandro, encontrou uma maneira de abri-las e torná-las suas. Alejandro o olhou com gratidão. Aquele homem, seu pai, esperou por 8 longos anos, sofreu e lutou sozinho, mas nunca desistiu. Foi essa perseverança que os levou a esse momento, e Alejandro sabia que agora, mais do que nunca, estava onde deveria estar. Em silêncio, os dois se sentaram na grama,
deixando a caixa entre eles. Marcos olhou para o céu e, após um momento de silêncio, falou em voz baixa, como se confiasse um segredo ao vento. Sabe, por muito tempo, me perguntei se algum dia poderia sentir paz. Tudo o que eu fazia era te procurar, viver com a dor de não ter respostas. Me consumia o medo de ter te perdido, e pensava que nunca seria capaz de deixar esse medo ir. Alejandro o ouviu, comovido pela profundidade das palavras de seu pai. Mas você conseguiu, disse suavemente. Nunca parou de lutar, nunca desistiu. E graças a isso, agora estamos aqui. Marcos assentiu, os olhos brilhantes de lágrimas. Sim, conseguimos. Mas o mais importante é que descobri que, embora a dor sempre esteja ali, ela não precisa ser um obstáculo. Você me ensinou que é possível viver com ela e ainda assim ser feliz. Alejandro o olhou, uma profunda compreensão iluminando seu rosto. É verdade. Acho que todos temos partes de nós que doem e que nunca se curarão completamente. Mas isso não significa que não podemos seguir em frente. Ambos ficaram em silêncio, aproveitando o momento, conscientes de que haviam chegado a um lugar de paz. Tudo o que haviam enfrentado os transformou, os tornou mais fortes e lhes deu uma perspectiva de vida que poucos conseguem ter. Não havia necessidade de mais palavras. O silêncio compartilhado era suficiente para expressar tudo o que sentiam. Finalmente, Alejandro pegou a caixa e, com um sorriso, olhou para Marcos. Vamos enterrar isso aqui, disse ele. Essas lembranças e esses momentos fazem parte de mim, mas agora estou livre para seguir em frente. Quero que este lugar seja um símbolo do que superamos, um lembrete de que sempre há esperança. Marcos assentiu, emocionado, e juntos cavaram uma pequena cova na terra. Colocaram a caixa dentro e ambos a cobriram com terra e flores que encontraram por perto, deixando ali não só suas memórias, mas também a promessa de um novo começo. Quando terminaram, Alejandro estendeu a mão e deu a Marcos um abraço caloroso, cheio de amor e gratidão. Naquele abraço selaram o pacto de um futuro compartilhado, onde os fantasmas do passado não ditariam mais suas vidas. Enquanto desciam a colina, Alejandro sentiu uma profunda serenidade, como se todas as peças finalmente tivessem se encaixado. Olhou para Marcos e, com um sorriso, disse: "Obrigado, pai. Obrigado por me encontrar. Obrigado por me ajudar a encontrar a mim mesmo." Marcos retribuiu o sorriso, com o coração cheio de orgulho. "Você não precisa me agradecer, filho. Estarei sempre ao seu lado. E não importa o caminho que escolha, você sempre terá meu apoio." Os dois continuaram caminhando, deixando a colina para trás, com o coração leve e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida lhes trouxesse. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários o que você faria em uma situação semelhante. Te convidamos a deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer em sua tela. Apreciamos muito ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.